Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Hoje, em especial, vamos falar dos cofres do Bahia, né? Do investimento que foi feito no nosso esquadrão de aço, que está gerando todo esse resultado que nós, torcedores, podemos ver. Resultados positivos como estar na tabela numa posição legal, né? Ter conquistado o acesso para a Série A, começou tudo por aí, logo após. Fizemos um bom trabalho no Brasileirão, terminamos numa posição da tabela em que garantimos Libertadores, hoje estamos disputando Libertadores, e continuamos numa posição boa na tabela do Brasileirão, posição essa que antes desses investimentos eram super difíceis de acontecer. E eu estava vendo um podcast do canal Sport Market, em que eles estavam falando sobre a SAF do Bahia. Ouso a dizer que uma das melhores SAFs do Brasil e que até agora vem mostrando o melhor resultado. Ao longo do período, vamos conversando, porque nesse período, ao longo do vídeo, na verdade, né? Perdão. Nesse período da SAF do Bahia, em que estava essa transição da SAF, foi quando eu comecei aqui no canal. E olha, eu vou dizer a vocês, eu estudei tanto, eu li tanto sobre essa SAF. Na época foi um alvoroço, porque os torcedores queriam que fossem logo divulgado, né? Que fosse logo anunciado. Só que a SAF do Bahia foi algo tão bem planejado, tão bem organizado, que hoje estamos vendo o resultado. Como é que é essa foto do resultado do Bahia, né? Porque se a gente olha lá para uma dívida ali, ainda tem uma dívida muito grande, mas acredito também que é um pouco do processo de um primeiro ano cheio de SAF, né? O Bahia aí sob controle do City Football Group. Mas enfim, como é que você vê qual é a análise que dá para fazer sobre o balanço do Bahia? Eu acho que você tem que olhar a fotografia de 24, mas pensar também na mudança de paradigma que o City Football Group, né, que é o maior estratégico do mundo, né, o City tem 15 clubes aí no mundo inteiro, dentre eles, claro, o principal é o Manchester City, e até voltando um pouco no tempo lá em 21, em agosto de 2021, quando a lei da SAF foi aprovada, todo mundo brincava que o City Football Group era a noiva com quem todo mundo queria casar, né? O Bahia casou com essa noiva ou esse noivo, e de lá para cá vem usufruindo de várias formas aí do que o City traz como um acionista estratégico, né? Esse lance do Bahia casou, gente, porque, como eu falei, a SAF veio da era Belitani, o que todos dizem, e o que foi é que o Belitani que organizou tudo isso, né? E foi algo assim bem demorado. Tanto que na época tinha a SAF do Vasco também com a 777, que não foi adiante, porque eu lembro muito dessas frases. A SAF do Bahia foi algo, um casamento, foi algo planejado, arquitetado. Vamos dizer assim, houve um namoro, o noivado, para assim assinar os papéis e vir um casamento. Não foi uma SAF no desespero. Como foi a SAF do Vasco. Não estou aqui falando mal do Vasco nem nada, mas todos sabem o histórico da SAF do Vasco, como aconteceu, que foi algo repentino, imediato, no desespero pela situação financeira que o Vasco se encontrava. E aí gerou aquele desconforto nos torcedores. Eu lembro tanto, gente, disso. Eu lembro tanto que foi a época que eu comecei aqui no YouTube. E aí eu dei uma pausa e retornei agora, né? Os torcedores ficavam na ansiedade porque queria que anunciasse logo. Muitos diziam que era mentira. Quem trouxe a notícia da SAF foi o Márcio Martins. E muitos diziam que o Márcio era louco, que era mentira, que não era verdade. E aí demorou um tempo para essa SAF ser anunciada. Só ficavam os burburinhos. Não acreditaram no Márcio, mas eu acreditei. Eu acreditei porque eu pesquisava bastante, via muitas informações, muitas coisas. Mas aquela ansiedade de torcedor, né? E aí, logo após a SAF foi anunciada, e foi aquele alvoroço, né? Aquele alvoroço, e aí, entre isso, vem muitas questões por aí. Foi muita história, viu, para essa SAF chegar para ser anunciado, na verdade. Na época, o Bahia estava naquela luta para o acesso à Série A. A SAF era independente se o Bahia conquistasse o acesso ou não.
Lógico que assim, os valores que iam ser investidos seriam menores. Eu lembro disso. Se o Bahia continuasse na Série B, o valor investido ia ser menor. O City continuaria, o grupo City, na verdade, continuaria com o Bahia, independente de acesso ou não, mas o valor seria menor do que o valor investido na Série A. Isso é lógica, né? Não tenho o que discutir sobre isso. Um investidor estratégico no mercado. Então, quando a gente olha primeiro, né, se você olhar isoladamente o número de déficit, né, um número que também, como outros que a gente falou aqui no outro episódio, chama atenção, né, um déficit de 247 milhões de reais. Só que aí você começa a esmiuçar o trabalho que está sendo feito pela nova gestão do Bahia, né, e aí, até usei a expressão aqui antes, a gente estava conversando, né, do Bahia estar no meio de uma curva J, porque, invariavelmente, você precisa fazer um processo de organização interna, né, de saneamento da dívida, de estabilização do fluxo de caixa, de investimento no futebol, né, como qualquer coisa na vida, né, para crescer você tem que investir com controle, com uma visão de longo prazo do que você quer fazer, e é isso que o City vem fazendo, e os resultados esportivos do ano passado comprovam, né, a evolução notória aí que o Bahia teve desde o momento que o City assume o Bahia, né? Lembrando que a transação ali para que o Bahia virasse SAF e o City comprasse 90% da SAF foi assinada em maio de 2023, então a gente está há exatos 2 anos, né, de gestão do City Football Group, que na época comprometeu R$1 bilhão por 90% da SAF do Bahia, então R$1 bilhão em investimentos, né, que entram no caixa do clube. E aí a gente olha em perspectiva, legal, até eu trouxe os dados aqui de desempenho do Bahia no Campeonato Brasileiro, né? O Bahia em 2020 ele foi 14º, em 21 ele foi 18º, foi rebaixado para a segunda divisão. 2022 ele volta para a primeira divisão, aí 23 ele ficou em 16º já com o Rogério Ceni, se não me engano, e escapa na última rodada do rebaixamento. E aí em 24 ele termina em 8º colocado. Quem lembra desse último jogo, gente, contra o Atlético Mineiro, quem viveu esse momento, cara, aquilo ali foi... Não tem sensação, foi surreal aquilo ali, não tem sensação não tem palavras que eu consiga descrever essa sensação. Como ele falou das questões financeiras do Bahia, o histórico do Bahia mudou bastante. Temos exemplo o Cauli, né, que teve aquela sondagem do Palmeiras em si, da Leila. Se fosse em outros tempos, a gente sabe que um jogador como o Cauli, um jogador como o Puguinha, o Bahia tinha vendido. Porque antes era assim, qualquer jogador que se destacasse no clube era vendido. E essa era a dor da gente, torcedor, né? Porque era um jogador bom que a gente tem ali, que poderia fazer o time ir para cima. E a gente repassava, às vezes repassava, e né, ficava por isso mesmo, e o time continuava sempre na mesma, né? Por isso mesmo eu digo assim, porque o time continuava no mesmo lugar, não saía. E hoje vemos a evolução do Bahia, como eu falei, está no topo de tabela, não fica brigando lá embaixo no Z4 para ver se cai, se não cai. Libertadores, o nível dos atletas que nós contratamos, o nível de investimento que há no Bahia, os patrocinadores que tem hoje no Bahia, e vem muito mais por aí. E lembrando que, na época que a SAF foi anunciada, isso foi muito falado, o trabalho do City ia ser assim de degrauzinhos, né? A médio e longo prazo, se eu não me engano. Não ia ser uma coisa relâmpago, como muitos torcedores queriam que fosse. No mesmo ano que o Bahia, que foi anunciada a SAF, nossa, o Bahia já é campeão brasileiro. Não era isso que ia acontecer. Eu fiz muitos vídeos falando sobre isso, que ia ser um investimento assim de períodos, ia acontecer aos poucos, como está acontecendo. E eu vi uma matéria falando que o Bahia está até avançado para que o grupo planejou, o que os dirigentes atuais do Bahia planejaram, o Bahia está no nível avançado, sabe? Tipo assim, Libertadores foi aquela surpresa, não era para agora, o plano não era para agora, mas assim, graças a Deus e ao investimento, o Bahia conseguiu avançar. Então, assim, gente, é um sinal muito bom. E a gente, torcedor, às vezes reclama muito. Vamos olhar para o passado, vamos olhar para trás e ver como era antigamente. Volta para Libertadores, a gente já falou disso aqui também, né? Neste momento está aí num grupo super complicado na Libertadores, com o desafio de tentar a classificação, né, contra todos os outros internacionais e nacionais, né? O Internacional de Porto Alegre, o Atlético Nacional, o Nacional do Uruguai. Mas o desempenho em campo, ele é a pontinha do iceberg de vários movimentos que estão sendo feitos internamente e um trabalho muito robusto da gestão do Bahia. Porque quando a gente olha para todos os indicadores de performance de um clube de futebol
fora de campo, todos eles estão evoluindo, né? Então, se a gente pegar no passado, o Bahia teve a 4ª melhor média de público do Brasil, 35 mil pessoas por jogo, né? Depois, só dos 3 clubes de maior torcida do país, né? Você tira Flamengo, São Paulo, Corinthians, né? Claro que tem o Palmeiras depois, mas se você pegar desses 3 aí, depois vem dos 4, né? Depois vem o Bahia, com a 4ª, 5ª média, dependendo do campeonato que você pegar. Então, Bahia, se fizer a média de todas as competições que o Bahia disputou, ele foi a 5ª maior média de público do Brasil, depois desses 4 caras, que são os caras que têm muito mais torcida que ele. Só uma correção. Muito mais torcida por quê? Porque é o que cabe, vamos dizer assim, no estádio deles. Se a Fonte Nova tivesse o número, né, coubesse a mesma quantidade de torcedores que cabe no estádio desses clubes que ele falou ali, eu lhe garanto que era o nível máximo assim que o Bahia ia estourar, né? Porque a gente está sempre ali batendo o número máximo de torcedores, né? Da Fonte Nova, que cabe na Fonte Nova. Então, eu garanto que se a Fonte Nova coubesse mais, o Bahia colocava mais lá ele. Mas ia com força. Lá ele. Investimentos em categoria de base do Bahia, desde que o City assume o Bahia 2 anos atrás, eles quase triplicaram. Em 2024, o Bahia investiu 25 milhões de reais em categoria de base. Então, a gente falou muito aqui também no exemplo do Corinthians, né? Que o Corinthians. Outro ponto importante, que não tinha investimento na base. A gente sabe como era a questão da base, era esquecida, até mesmo no futebol das meninas, das mulheres de aço. E hoje há um investimento muito grande. E tudo isso o torcedor tem que analisar, né, gente? Está se mantendo competitivo nesse momento, mas em certa medida trocando o futuro pelo presente, porque ele investe pouco em base hoje e investe muito no futebol profissional. Então o Bahia dá um direcionamento de que continua investindo em base, pensando no futuro, pensando em formação. Ao mesmo tempo, né, nesses últimos 2 anos, o City, no controle do Bahia, ele pagou algo em torno de 200 milhões de reais em dívida, então também, né, desalavancando o clube, tornando o fluxo de caixa mais saudável. E a receita de 2024 para 2023 para 2024, ela cresce 30%. Então, em meio a tudo isso, né, você tem um aumento de receita de televisão, um aumento de receita de B2C, esses, né, 35 mil pessoas de média de público aí nos Jogos do Bahia se traduzem em resultados, se traduz um sócio-torcedor que é super engajado, né? A gente conhece muito bem o trabalho que é feito lá, porque quem gere o sócio-torcedor do Bahia é a Tomorrow Sports, que é uma investida nossa, e é um trabalho super legal. O Bahia tem uma cabeça super aberta para trabalhar com o público, criar ideias novas, trazer o torcedor para dentro da Fonte Nova, entregar valor para esse torcedor. Então, quando a gente olha para a receita do Bahia, né, ano passado ela foi uma receita aí de 299 milhões de reais, então arredondando aí 300 milhões de reais, ela 27% acima do que foi em 2023, e voltando naquilo que a gente bateu aqui na tecla no último episódio, né, o Bahia tem um componente muito alto de receita recorrente, então dessa receita 88% é recorrente, com um diferencial muito legal que mostra o peso e relevância da torcida do Bahia. Né? Quase 1/3 dessa receita vem do B2C, vem de bilheteria, de sócio-torcedor e de venda de camisa, que é muito acima do que a gente vê normalmente. Né? A média do mercado brasileiro é 15%, então a gente pode falar que o Bahia, na média, está praticando o dobro de receita B2C do que os pares dele, né, praticam percentualmente falando. Então, é um resultado bem interessante da gente analisar, porque de novo, você olha para a fotografia, você fala, putz, um déficit de 250 milhões de reais, né? O trabalho não está andando bem. Mas quando você começa a descer alguns níveis e olhar para a receita melhorando, para o endividamento diminuindo, para custos que são sim agressivos, mas porque você precisa de um time mais competitivo, de um produto mais relevante, você vai vendo o movimento acontecendo, comprovado pela performance esportiva no campo, que foi um dos melhores anos da história do Bahia, né? Esportivamente, ano passado. E John Textor, então, estava com razão, né? Quando falou que estava com medo que o Bahia vai dominar o futebol daqui a alguns anos, né? Você tem até algumas inversões, te interromper, Thiago, mas você tem até algumas inversões de dinâmica, né? A gente falou aqui no episódio passado do São Paulo vendendo o Rodrigo Nestor para o Bahia, né? O São Paulo vendendo então, Michel Araújo para o Bahia. Eu sei que são realidades diferentes, né? Porque o Santos estava na Série B e o Grêmio e o Inter, sofreram com a fatalidade que teve. O que eu falei, gente, dessa questão dos jogadores, né? Antigamente era o inverso. O Bahia que saía vendendo, todo jogador bom que se destacava, o Bahia vendia. E agora é o contrário, né? O Bahia tá trazendo. O Nestor ainda não posso falar muita coisa, mas o Michel Araújo, pelo menos, deu essa alegria no Bavi. E continuou mostrando sua garra, sua vontade, né? De
mostrar o seu futebol em campo. Após o seu triunfo, ele cresceu ainda mais no jogo. Das enchentes, mas se você somar o resultado de bilheteria e sócio-torcedor de Inter, Grêmio e Santos, não dá o resultado do Bahia em bilheteria e sócio-torcedor. Então, assim, aqui eu não vou fazer juízo de tamanho de time, porque eu sei que o Bahia é um time muito grande, mas em termos de títulos nacionais e até internacionais, o Grêmio, o Inter e o Santos têm uma representatividade muito maior do que o Bahia. Sim. Mas hoje o Bahia ele está muito melhor posicionado para uma posição de protagonismo, pelo menos em relação ao Santos e ao Grêmio. O Internacional a gente vai saber daqui a pouco que eles estão brigando pela mesma vaga na Libertadores. Talvez ali a gente vai ter uma prova boa ali. Não, né? e acho que tem um ponto adicional nisso tudo também, que quando a gente é procurado por investidor para falar sobre SAF, né? Pô, eu entro, não entro, qual clube eu vou comprar, quais são as oportunidades que existem no mercado. A gente sempre traz o exemplo do Bahia por duas razões. A primeira delas é que o Guilherme Belintani, o último presidente do Bahia pré-SAF, né, que foi quem foi um dos grandes responsáveis aí pelo processo de organização do Bahia pré-SAF e pela negociação com o City, ele e a gestão dele fizeram um trabalho muito feliz de deixar o clube relativamente muito bem organizado. Sim, olha, gente, a gente criticou muito o Belintani, sabe, foi aquela euforia, mas assim, o trabalho que ele fez em relação a essa SAF, o cara foi inteligente demais, excepcional e crucial, viu, gente? Pode falar o que for, mas em relação a essa SAF, esse investimento no Bahia aí, eu bato palmas para ele, porque o cara foi fera. Para que um dono viesse e assumisse o clube. É um trabalho muito parecido com o que a associação fez no Curitiba também, para que a Tricorp chegasse lá e adquirisse um clube que já estava numa boa situação de organização, com dívidas, né, com endividamentos altos, sim, tanto Bahia quanto Curitiba, mas com já uma organização dessa dívida, né, já sabendo quanto tem que ser pago, quando tem que ser pago, e casas mais organizadas do que exemplos como foi o Textor no Botafogo, 777 no Vasco nem se fala. Então, exemplos positivos que você tem uma continuidade de um trabalho, no caso do City, pegando uma casa já um pouco organizada. E o segundo ponto é a visão de longo prazo, né? De você, não do dia para a noite, as coisas não vão acontecer do dia para a noite, né? Não adianta. O Bahia ele tem esse desafio, né? Como um clube mais regional, de competir contra potências nacionais, como é o Flamengo, como é o São Paulo, como é o Corinthians, como é o Palmeiras. Né, e clubes que estão em regiões mais pujantes financeiramente do Brasil, como é o caso de Galo e Cruzeiro, como é o caso de Inter e Grêmio. Então ele tem um desafio, né, estrutural por natureza. Então é isso que você falou, né? Tem um processo pelo qual a gente está passando agora, que o Bahia vai ser protagonista, já está sendo protagonista no futebol brasileiro, e você começa a ter essa dinâmica invertida que eu falei agora, né? O Bahia, que até então era um clube que vendia jogadores dentro do mercado brasileiro, vendia para fora, ele começa a ser um clube comprador no Brasil, né? Ele compra o Rodrigo Nestor do São Paulo, ele compra o Jean Lucas dos Santos. Então muda a dinâmica do futebol brasileiro que nós aqui crescemos assistindo, né? E até algumas linhas interessantes, né? Tá bem visual assim o relatório de vocês, mas quando você pega linha de patrocínio, por exemplo, né? Ele até começa a ganhar uma outra notoriedade, até pelo espaço que está tendo, né? Então, assim, de fato, ele começa a virar um clube não só forte regionalmente, né? Mas ele acaba tendo esse protagonismo que inevitavelmente vai virar um clube nacional, né? Assim, pensando que a bola não entra à toa, o Bahia está fazendo aquele trabalho para que os resultados dentro de campo comecem a aparecer de fato. Né? Inclusive, quem escreveu o livro, né, A Bola Não Entra Por Acaso, é o CEO do City Football Group, né, o Ferran Soriano. Momento quinta série aqui. Gente, quem lembra quando o Belintani falou isso? Que virou uma repercussão, um meme. Momento quinta série. Lá ele, viu? Que hoje participa diretamente aqui do que a gente está falando no caso do Bahia. E um ponto legal também, né, no momento que o futebol brasileiro está melhorando, a gente tem várias gestões muito qualificadas aparecendo, o processo de governança sendo levado muito mais a sério. É interessante a gente ver a mudança de paradigma mesmo, né, de um clube se organizar, ter resultados, nem por isso vou trocar os pés pelas mãos aqui, não é porque eu vou jogar uma Libertadores hoje que eu vou sair gastando dinheiro loucamente para tentar ganhar a Libertadores, né, vamos num processo de construção um pouco de cada vez,
e mantendo um técnico, né? Dando continuidade ao trabalho de um técnico que está lá há quase 2 anos, se eu não me engano, o Rogério. Diferente de vários outros clubes, né? Que trocam de técnico como trocam de roupa. Então, tem um fio condutor para o que o City quer fazer, né? Tá vendo, torcedor, como é que as coisas funcionam? Não é bagunça. Eu já tô falando nome aqui, mas não sei nem se o YouTube permite. Não é bagunça. Como diz aqui em Salvador, não é casa de noca. Que vai sair mudando tudo da noite pro dia. Não, tudo tem um planejamento, tudo tem um estudo por trás. E assim, gente, às vezes a gente reclama de barriga cheia, né? Porque mesmo com as reclamações, algumas críticas que fazemos, mas olha a situação do Bahia, onde o Bahia tá, onde o Bahia se encontra. E aí vocês já viram, né? Vou relembrar aqui, achei crucial, importante esse vídeo, porque eu falei muito sobre isso na época que ia ser anunciada a SAF do Bahia, né? As coisas não vão acontecer do dia para a noite. Vai ter um período, vai ser construído. Eu não lembro, gente, eu trouxe esse vídeo aqui, eu estava tentando lembrar quem foi o comentarista que falou isso. Mas que ele falou sobre o Bahia, ele fez uma comparação, né? Bahia e Corinthians. O Bahia está plantando, o Bahia plantou para colher, né? O Bahia planta para colher. E o Corinthians já queria colher. Não estou falando mal do Corinthians, tá, gente? Foi uma comparação que o comentarista usou. E o Corinthians já queria colher. Então, por isso que não dá certo. E o do Bahia vem dando certo, vem dando frutos, vem dando resultado. O futebol do Bahia hoje tem visibilidade. Como o próprio falou aí, que antigamente o Bahia tinha essa questão de vender os jogadores, né? E hoje o Bahia compra. Mas é isso, tá? Deixa aí os seus comentários. Beijo, tricolor. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.